Mas afinal, você está obrigado ou não a declarar imposto de renda em 2020? É sobre isso que eu vou falar com você, mas antes, preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas. E você pode me ajudar ao se inscrever aqui nesse canal, caso ainda não esteja inscrito. Aproveita também, já compartilhe esse conteúdo com toda a sua rede de relacionamento, aqueles seus amigos e familiares que você tem lá nos grupos do WhatsApp e também do Facebook. Vamos espalhar esta informação, pois todo ano as pessoas ficam aguardando as novas regras do imposto de renda. E agora você vai ficar sabendo qual é a regra, afinal, se você estará ou não obrigado a declarar imposto de renda. Não esqueça também de dar um gostei nesse conteúdo e acionar o sininho, pois toda vez que nós publicarmos um novo conteúdo, você ficará sabendo para ficar sempre bem informado. Agora roda a nossa vinheta. Será que você ainda tem dúvidas se deve ou não declarar imposto de renda? O que mudou efetivamente? Posso adiantar para você que a obrigatoriedade de declaração de imposto de renda não sofreu nenhuma alteração. Você já pode se organizando, buscando os documentos, organizando as informações, principalmente aqueles documentos de compra ou venda de bens, o seu informe de renda. O informe de renda é aquele documento da empresa em que você trabalha, que ela emite para você, comprovando os seus rendimentos do ano passado e também as informações relativas à retenção, quanto ela descontou de imposto de renda na sua folha de pagamento. Quando você é sócio, você também recebe. Você é sócio de uma empresa, você recebe rendimentos dela, seja um rendimento tributável ou não, você recebe nesse informe de rendimento. E aqui são 7 regras, são 7 pontos fundamentais que você precisa entender se está enquadrado em um deles para ter a obrigatoriedade de declarar imposto de renda. E o primeiro ponto é o seguinte, é o rendimento tributável, é aquele rendimento que pode sofrer o desconto de imposto de renda, como por exemplo o seu salário, também o prolabore e daquela pessoa que trabalha numa empresa na qualidade de sócio, né? Ele é sócio de uma empresa, ele recebe o salário dele que tem o nome de prolabore, e também os profissionais autônomos que recebem honorários. Então esses rendimentos são tributáveis, eles podem sofrer o desconto ou pode sofrer o cálculo do imposto de renda e por consequência disso você pode estar devendo imposto de renda para a Receita Federal e agora pode ajustar. Se você recebeu no ano de 2019 o valor superior a R$ 28.559,70, você já está obrigado só por esse fato a declarar imposto de renda agora em 2020 relativo aos rendimentos de 2019. A outra situação também é com rendimentos, só que trata-se de rendimentos isentos ou isentos e não tributáveis, ou então aqueles que têm a tributação exclusiva na fonte. Como rendimento isento e não tributável, nós vamos ter, por exemplo, isento, caderneta de poupança. O rendimento de caderneta de poupança, ele não sofre pagamento de imposto de renda, portanto ele é isento. Aí você tem também outras situações que é o lucro recebido da participação societária que você tem na empresa, ou outro tipo de aplicação que você tenha um rendimento que seja isento e não tributável. E tem aqueles rendimentos que sofrem a tributação exclusiva na fonte, como por exemplo um CDB, uma aplicação, um fundo de renda fixa, você recebe aquele valor já descontado o imposto de renda. Você deve somar todos os seus rendimentos, é o que você recebeu. Você aplicou e recebeu durante o ano, se ultrapassou R$40 mil, você está obrigado a declarar imposto de renda, só por esse fato. O outro ponto é o seguinte, se você teve ganho de capital, você vendeu um imóvel naquele período, calculou o ganho de capital. O ganho de capital é a diferença
entre o valor do custo que você tem daquele bem ou de um direito. Por exemplo, se você vendeu um imóvel, esse imóvel você comprou por 300 mil reais e você vendeu por 500 mil reais, você teve um ganho aí de 200 mil reais. Dessa forma você deve calcular o imposto, e por calcular o imposto e ter devido ao imposto, você deve declarar imposto de renda para fazer aqui a informação e ter em conta do que você pagou lá em 2019 de imposto de renda relativo ao ganho de capital, e agora informando e fazendo a baixa deste bem. Se você também operou na Bolsa de Valores, se você operou na Bolsa de Valores com mercados futuros, também ou qualquer aplicação assemelhada, teve compra ou venda, você precisa declarar imposto de renda. A Receita Federal, o Leão, quer saber se de fato você está levando as informações adequadas, porque eles já têm essa informação lá, então fique atento a isso. Esse fato também obriga você a declarar imposto de renda. O quarto item é o seguinte: se você teve atividade rural, você tem uma propriedade rural e exerceu atividade naquele período, quer dizer, você plantou, você cultivou, você criou e rebanhos e você vendeu essas operações, você teve uma receita, rendimentos superiores a R$ 142.798,50, você está obrigado a declarar. Mas vamos dizer que você tem essa propriedade, esse rendimento não atingiu esse valor, mas você deseja compensar o prejuízo de anos anteriores que você teve com essa atividade, ou até mesmo o prejuízo do próprio ano. Você também estará obrigado a declarar imposto de renda por esse fato. A quinta situação é quando você tem lá, vamos voltar para 31/12/2019, você veja na sua declaração de imposto de renda, ou então nos seus bens, você tem bens ali, um bem, a somatória desses bens, elas ultrapassam os 300 mil reais. Vamos dizer, você tem um veículo, você tem conta de aplicação financeira, caderneta de poupança, outros fundos de aplicações, você também tem um imóvel, você tem um imóvel residencial, um imóvel comercial, você somando tudo isso, ultrapassou a 300 mil reais, você está obrigado a declarar imposto de renda só por este fato. O sexto caso que obriga você a declarar imposto de renda é quando você passa a condição de residente no país. Algumas pessoas saem do país e depois retornam. Quando ela retorna, ela vem de novo na condição de residente. E outras pessoas que vêm de outro país para o nosso país e adquirem a condição de residente no país, quando ela tem essa condição de residente no país em 2019 e permaneceu até 31/12/2019, ela deve declarar imposto de renda para demonstrar os seus rendimentos, se pagou adequadamente o imposto de renda, quais foram os bens que ela adquiriu nesse período, para ficar em dia com a Receita Federal. A sétima situação é quando você opta pela isenção do imposto de renda sobre o ganho de capital. Lembra aquele exemplo que eu falei, que você tinha um imóvel que vendeu por 500 mil e ele tinha um custo lá, um custo de 300 mil, houve um ganho de 200 mil. Quando ocorre isso, a Receita Federal ela quer o imposto para ela, o imposto sobre ganho de capital. Tem um programa que é o GCAP, que você faz esse cálculo, ele tem uma redução da base e com isso você fica obrigado a carregar essas informações e prestar para a Receita Federal informando. Agora vamos imaginar que você tenha um imóvel que seja um imóvel residencial e você não tenha efetuado nenhuma transação de venda nos últimos 5 anos. Você agora pode se beneficiar da isenção de não pagar imposto de renda. Naquela continha do imóvel que eu falei de 300 mil reais, você vendeu por 500, teve um ganho de quanto? Um ganho de 200 mil reais. Esse ganho fica sujeito a 15% de imposto de renda, que é equivalente a 30 mil reais. Mas se você pegar todo esse ganho, os 500 mil, que é os 300 mil do imóvel que você tinha, mais o que você vendeu, a diferença que é os 500 mil, você aplicar tudo isso na compra de um outro imóvel residencial, você não precisa pagar esse imposto, só que você fica obrigado a declarar o imposto de renda. De qualquer forma, nessa condição e o exemplo que eu dei, ele já tinha um imóvel, a partir de 300 mil reais, já estava obrigado a declarar imposto de renda. Mesmo que o imóvel seja menor que 300 mil reais, você precisa demonstrar para a Receita Federal onde você aplicou esse ganho. Vendeu
teve o ganho, não pagou imposto, por quê? Porque em 180 dias você aplicou na compra de um outro imóvel residencial. Desta forma você tem a isenção do imposto de renda. Então é importante que você fique atento com relação aos detalhes do imposto de renda. Se você tem um contador da sua confiança na sua região, procure esse contador, pois existem alguns aspectos da declaração de imposto de renda que é muito importante que você tenha um profissional para assessorar você, para que você não tenha nenhum tipo de aborrecimento e principalmente nenhum tipo de prejuízo, pois quando você faz uma declaração sem ter a confiança, a segurança do que está sendo feito, você pode ser surpreendido em cair na malha fina do imposto de renda. É por isso que você deve procurar um profissional da área contábil, um contador que vai auxiliar você de forma efetiva para que você mantenha a segurança ao fazer a sua declaração de imposto de renda de uma forma correta. E olha, não caia no conto do vigário aí de algumas pessoas que se dizem profissionais e querem trazer benefícios para você fazendo simulações para que você tenha uma restituição de imposto de renda maior ou que você tenha um imposto de renda a pagar menor. Fique muito atento a isso, pois a Receita Federal tem vários mecanismos para encontrar irregularidades e pode aí trazer um prejuízo considerável para quem tentar burlar a regra da Receita Federal, a regra do imposto de renda. Desta forma, quando você procurar um profissional, você vai procurar, evidentemente, aquela pessoa que você tenha confiança ou alguém que possa indicar a você. E eu vou continuar aqui gravando mais conteúdos e te aguardo num próximo vídeo.